A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Anderson, passando para darmos continuidade ao nosso raciocínio sobre hermenêutica bíblica. Eu estava falando sobre a exegese dentro do campo da hermenêutica, exegese e eisegese. Duas colocações. Exegese, que é tirar para fora do texto, é extrair do texto a ideia para a sua mente. Exegese é tirar da sua mente e enfiar no texto. O que acontece é que nos nossos dias, muitos pregadores têm feito justamente a segunda opção, exegese. A exegese, tirado daqui e colocado dentro do texto, inserido dentro do texto sagrado, tirado daqui e colocado aqui. Mas a exegese correta é aquela que extrai daqui e coloca aqui. A exegese correta é aquela que pergunta para o texto o que ele quer falar. A exegese é aquela que você, a sua mente, fala para o texto o que ele deve falar. E aí você apresenta a sua ideia, a sua interpretação. Por isso que alguns vai dizer, não, quando você fala assim, não, tem que para se pregar no texto tem que se fazer uma boa exegese ou uma boa aplicação da hermenêutica. Ah, não, eu tenho a minha interpretação. Por isso que algumas pessoas falam assim, não, cada um tem a sua interpretação. Porque alguns dizem assim, não, você tem a sua interpretação e eu tenho a minha. Justamente porque essa pessoa não considera a hermenêutica e nem a exegese. Ele faz uma exegese do texto, que é dele, proveniente dele, do pensamento dele, das ideias dele, e ele coloca no texto, ele não tira do texto, ele coloca no texto as ideias dele, fazendo com que o texto fale aquilo que ele quer que o texto fale. E aí ele apresenta essas ideias marabolantes para a igreja, como, ah, não, o texto está dizendo isso. Não é o texto que está dizendo, muitas vezes é coisa da ideia dele. A ideia dele, tá? Interpretou, ele fez a interpretação dele, a exegese dele. Ele não deixou o texto falar, porque todas as vezes que eu vou para o texto sagrado, eu tenho que libertar a minha mente de qualquer prerrogativa de pensamento sobre o texto. Eu tenho que entender que, até então, eu não sei nada sobre o texto. O texto é que vai me notificar o que está dentro dele. O texto é que vai falar comigo. O texto é que tem que expor para mim a ideia do seu autor, daquele que o produziu. Então, não é eu que vou para o texto colocar o meu pensamento, as minhas ideias dentro do texto, fazer com que o texto pense aquilo que eu quero que ele pense. Hermenêutica é isso.